Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo do país em que não tem mais horário de verão e eu tô puto com isso. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série enquanto bebe vinho. No caso, hoje falaremos sobre um livro, mas é um livro que vai virar série, então dá também. Falaremos de Os Testamentos, ou The Testaments, caso você seja daqueles que gosta de falar títulos de filmes e livros e séries em inglês. Enfim, Os Testamentos é a aguardada continuação de O Conto da Aya, ou The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, que foi escrito em 1985. Ou seja, nós temos aí uma continuação 34 anos depois do primeiro livro. Na história, ali no enredo, se passaram 15 anos depois do que a gente viu que aconteceu no final do primeiro livro. Isso só aconteceu, claro, por causa do sucesso da série, porque, segundo o autor, o público queria muito saber o que aconteceu com a June, né, no final do primeiro livro. É mentira, né, Margarete? Tu queria dinheiro, né? Queria mais fama, que a gente sabe. Queria surfar aí no hype da série. Recebeu ali uma boa graninha. Muito que bem. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas querem saber é se o livro de fato mostra o que aconteceu com a June, né? O que foi dela depois de entrar naquele camburão. Vou tentar não dar muito spoiler aqui. Mas se o livro mostra o que aconteceu com ela, sim e não. O livro não é sobre a June, ela não é uma personagem, ela quase nem aparece, mas nas entrelinhas ali você acaba sabendo o que aconteceu com ela. Mas vamos lá. Assim como no primeiro livro, o segundo também segue transcrição e diário de sobreviventes da República de Gilead. E assim como no primeiro livro, as pessoas que mostram essa transcrição pra gente são pessoas muito pra frente lá no futuro, assim. Gilead não existe mais, esse regime já acabou. Aqui no caso são 3 sobreviventes. A primeira é a nossa querida tia Lydia, bem querida. Ela deixa um diário lá escondido contando várias coisas que aconteceram durante a época dela lá em Gilead, enfim, as suas memórias. Ela é a única personagem repetida e obviamente é a personagem mais interessante porque ela é muito rica, né, muito complexa, e o modo como a tia Margarete, né, escreve, o modo como a tia Lydia fala é muito sedutor. Ela tem uma maneira de falar e de se portar assim que você fica muito impressionado, e tem uma ambiguidade, você não sabe se ela tá fazendo as coisas porque de fato no fundo ela não concorda com esse regime de opressão, ou se lá por outro lado tem alguns planos maquiavélicos ali que ela quer botar em prática. E ela tem uma maneira de agir que ao mesmo tempo é muito assustadora e também reconfortante, então ela provoca bastante o leitor, assim como a personagem da série, que é maravilhosa. A segunda é a Agnes, é a filha de um comandante e de uma esposa. Agnes, o nome dela é Agnes. Você que assiste a série aí, lembra de alguém com esse nome? Já deixei a dica aí. Ler os relatos da Agnes é muito interessante porque ela nunca saiu de Gilead, né? Então, assim, o mundo, ela conhece o mundo através daquelas pessoas. Ela não tinha liberdade aí e perdeu. Não, ela nem sabe o que é liberdade, ela não sabe ler, ela não sabe o que as coisas significam. Ela tem uma visão de Deus, assim, bastante deturpada, e tem uma confusão entre o que é Deus e o que é Gilead. Então, esse ponto de vista a partir de uma pessoa que nunca conheceu nada diferente é bem interessante. A terceira pessoa é a Daisy, que ao contrário da Agnes nunca pisou em Gilead. Ela vive no Canadá e ela só ouviu falar, ela estuda na escola que existe um país autoritário que faz aquelas coisas com as mulheres, mas ela tem uma visão bem superficial das coisas, assim, bem adolescente. Ela sabe que o regime é um horror, que aquilo tudo é assustador, que não devia ser assim, e é isso. Vai lá nos protestos, segura lá uma cartolina. É basicamente o que a gente fala e pensa dos países islâmicos, assim, a gente tem uma visão lá deles, mas também não sabe direito como acontece, a gente acha tudo um horror, mas não sai muito disso. Então, com todos esses personagens, a autora vai fazendo uma análise muito profunda da sociedade atual. E aí, o mais interessante do livro, eu acho que é o que todo mundo queria saber, é como Gilead funciona. É um livro feito pra fã, tá? Então, basicamente, tudo que os fãs queriam, ela colocou lá. Isso não quer dizer que é um livro ruim, né? Porque estamos falando de Margaret Atwood, então ela escreve muito bem, acho que ela não conseguiria nunca escrever uma coisa ruim. Eu acho, inclusive, que Os Testamentos é um livro mais fácil de ler do que O Conto da Aya, porque tem mais ações, assim, as reflexões são mais fortes, elas são mais palpáveis, assim, não tem muito espaço para outros tipos de pensamento. E como tem mais ação, é bem difícil de largar o livro, porque você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, e como os personagens se alternam, você quer saber o que está acontecendo com a outra pessoa. E aí, até metade do livro, mais ou menos, os personagens são independentes, mas depois eles começam a se cruzar, então é bem legal. Tem algumas passagens extremamente fortes e desconfortáveis que você para, assim, pra pensar. Tem algumas coisas que é até meio difícil, assim, é duro de ler. Mesmo que essas coisas já tenham, de alguma forma, aparecido no primeiro livro, assim, acho que não tem nada muito novo. Tudo que a gente vê ali já foi relatado, pelo menos citado no primeiro livro. Só que agora você vai mais a fundo nas questões. Por exemplo, tem um personagem lá, um dentista, que ele é pedófilo. E aí a construção desse personagem é completamente nojenta. Você fica bem chocado, assim. Por mais que você já tenha visto tanta coisa absurda, aquele personagem dá um asco novo. O que eu achei bem bom desse livro é a questão dos personagens não serem tão passivos quanto eles são no primeiro livro. Porque no primeiro
livro, a República de Gilead tá com força total, né? Não tá nem aí ensaiando uma queda. Nesse segundo livro, o Gilead já tá meio em queda, assim, eles estão vivendo uma crise migratória, as pessoas estão saindo de lá e conseguindo fugir pro Canadá, as aias estão um pouco mais ativas. Isso pode decepcionar muita coisa, porque a Gilead do primeiro ano era muito sufocante, assim, você ficava muito tenso. E aí, nesse segundo livro, as coisas já acontecem de uma maneira um pouco mais fácil. Mas isso é porque o regime totalitário, de fato, tá em queda, e isso é bacana, assim, porque te dá uma sensação de que nenhum horror, né, nenhuma fase aí tão terrível como a que a gente tá vivendo no momento, ela não é eterna, né, então um dia acaba. Bem diferente do primeiro livro, então, que a desesperança é o sentimento, assim, total, nesse segundo livro você tem ali uma luz no fim do túnel, né, uma esperança ali que te deixa com o coração um pouco mais acolhido. Mas o que é ruim? Que até conversa um pouco sobre essa questão de Gilead não ser tão assustador. Não há muito espaço para interpretação, assim, não há subtexto. O que você lê é aquilo ali. Você vai refletir exatamente o que a autora quer que você reflita. Claro, tem toda a interpretação pessoal de cada um, mas não foge muito do que a autora quer te passar. Outra coisa que funciona bastante, mas que soa um pouco aproveitador, uma coisa meio esquisita, é que parece que o livro foi construído já para virar uma série de TV. Parece que ela já escreveu pensando na adaptação, ela sentou ali com os roteiristas e falou, vamos fazer aqui. Parece que eles foram conversando já para construir uma série boa. Mas como eu disse, como a gente tá falando da Margaret Atwood, é impossível que a história fosse ruim. Então, de fato, é muito boa, mesmo você percebendo essas possíveis armadilhas. É muito interessante ver Gilead por dentro e como o sistema e a cabeça daquelas pessoas funcionavam. Em certos momentos, assim, você acaba não compreendendo, mas entendendo por que eles fizeram aquilo e por que pra eles tudo aquilo faz sentido. Só pela narração da tia Lídia já vale o livro todo, porque você nunca sabe se ela tá sendo escrota, porque ela é uma escrota e acredita naquilo, porque ela quer fazer alguma coisa maquiavélica. A gente vê toda a história dela, tudo que aconteceu antes de Gilead começar a existir, que é bem melhor do que aquele episódio na série. Assim, esse livro, Os Testamentos, não vai virar um clássico como virou o Conto da Aia. Mas é um livro bom, é uma boa continuação, vai virar série, já tá confirmado, eu acho que vai ser uma série bem legal, vale a leitura, tá? E assim, eu não tava achando a série muito boa nas últimas temporadas, né, na segunda, um pouquinho na terceira, mas depois que eu li esse livro, eu comecei a achar a série bem boa, viu? Acho que eles estão indo pelo caminho certo. Se você quer saber mais de The Handmaid's Tale, quer entrar mais nesse universo, leia Os Testamentos, que eu acho que você vai gostar bastante. Se você ainda não assina esse canal, assina agora, curte, compartilha, comenta se você gostou desse vídeo, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!